Stock Pickers aqui diretamente da Smart Summit 2024. Rick Stetter. Fala, Lucas Colasso. Mais uma cobertura, hein, na rua. Na rua, no RJ, mais uma vez. Naquele speak. Falando com gente importante do Sempre. jeito que a gente gosta. Sem maquiagem, invadindo os estandes. Nada combinado. Serelepes, alegres, daquele jeitão. A gente apelidou esse formato aqui de Na Rota do Trade, tá? Então, se você vai ter um evento e quer esse tipo de cobertura, contrata nós. Quer Chama os pessoas meninos. falando coisas aleatórias no meio dos seus stands? Quer mostrar como o seu evento é legal pra cacete? Chama a gente. Estamos aqui pra isso. É isso. Então, Nando, roda a vinheta. Os meninos estão com pacote, Dentro da mala. voltando os fortes. Podia virar MC de funk, né? Como que é o seu nome de funkeiro? MC Glue, que é cola em inglês. MC Glue. Grande Glue. Primeiro stand invadido aqui na Smart Summit WHG com a Petra Guerra, senhoras e senhores. Muito obrigada pela honra, ser a primeira visitada, assim, de surpresa. De sopetão, a gente invadiu. Na Expert, a gente entrevistou muitos gestores e a pergunta era a seguinte: e o Brasil, hein? Então eu vou te deixar em aberto aqui a oportunidade para você responder sobre algum tema polêmico do mercado, mas você escolhe porque eu não quero te deixar numa saia justa. Para a gravação. Você pode falar sobre eleições nos Estados Unidos, dólar fecha abaixo ou acima de 5, ou algum outro tema polêmico que você escolher. Como somos uma gestora de global, eu vou para o tema aqui que você trouxe, que eu acho que é um dos relevantes do ano para o nosso cenário e que impacta, óbvio, o Brasil, aonde quer que estejam os investimentos. Eleição nos Estados Unidos. Também é um tema bastante traiçoeiro, principalmente porque a gente ainda está distante, qualquer coisa aqui ainda é uma visão muito preliminar. Mas o que a gente vê, por enquanto, é o cenário base, é Biden versus Trump. E quais que são os pontos que a gente traz disso, independente do lado que esteja ou do que aconteça, que os dois trazem risco, porque é um dos principais pontos de atenção do mercado global hoje, que é o fiscal dos Estados Unidos. E frente à eleição dos Estados Unidos, o que a gente vê? Que os dois potenciais presidenciáveis trazem mais risco para essa situação, nenhum deles acalma. Enquanto que a gente vê, por exemplo, um Trump que uma pauta que é menos arrecadatória, então que é mais benéfica para alguns setores, isenção de imposto é menos arrecadatória, a gente vê do outro lado Biden com uma pauta que é mais preocupante do ponto de vista de gastos. Então, aumentando aí gastos de projetos do governo mesmo, que beneficiam aí algumas partes sociais. E o que pode ser aqui um plot twist, que a gente talvez venha ver, é uma mudança nos presidenciáveis. Então, se tiver aí, então não vai ser Biden, vai vir outro no lugar, aí a gente pode ver uma chacoalhada nos preços. E no cenário atual, os dois trazendo riscos e Trump aí com uma vantagem hoje que começa a despontar. Muito bem, tá aí, Petra Guerra, diretamente do Smart Summit 2024. Essa é a WHG, a gente segue na feira. Mais um stand invadido aqui, O3 Capital. O cenário de 2024 parece estar um pouquinho diferente do que foi 2023. A galera tá um pouquinho mais otimista na margem, pelo menos com o que a gente tá conversando. Eu queria saber como é que tá a sua cabeça. Você acha que o céu tá mais limpo mesmo? Tá na hora de tomar um pouquinho mais de risco ou não? Ainda é hora de cautela? Eu acho que o cenário para 2024, ele é um cenário que há muito tempo a gente não via. Brasil indo muito bem, queda de taxa de juros, eu acho que o que está precificado no mercado aí de taxa de juros tem uma taxa terminal de 9,5, é bem abaixo disso. Então isso deve melhorar muito earnings de empresas, deve expandir múltiplo. Então a Bolsa Brasileira deve performar muito bem, então eu estou bastante otimista com o Brasil. Mas não é só Brasil. A gente começou um ciclo de queda de taxa de juros lá em agosto do ano passado. E esse ano o resto dos bancos centrais do mundo vão se juntar a gente. Então o Banco Central Europeu, o Banco Central dos Estados Unidos já devem começar a cair juro no primeiro semestre. Vai beneficiar muito os nossos ativos aqui. Não só os nossos ativos, vai beneficiar a economia global. Os Estados Unidos não vai ter recessão, vai ser um soft landing, vai crescer um pouco ali abaixo do potencial, mais crescimento positivo, com crescimento de earnings. Então, a Bolsa Americana também deve continuar performando muito bem. Então, eu estou bastante otimista aqui. Eu estou bastante otimista com o Brasil, estou bastante otimista com o cenário externo. Tem bastante oportunidade e muita coisa para fazer. Todos os stands da O3 sempre tem uns brindes muito fera. Negroni com gelo com a O3 no gelo. Tá de brincadeira esses caras, velho. Aí, Rick Stetter, tu pediu pra gente arrumar convidados diferentes, coisas diferentes. Olha só quem tá do nosso lado.
goleiro da seleção, ídolo do Flamengo. Tá aqui do meu lado Júlio César, um prazer ter você aqui com a gente no conteúdo. Cara, eu queria fazer uma pergunta pra você, porque eu acho que uma coisa que seria legal trazer um pouco do teu lado investidor pra história. Como é que é a sua relação com os investimentos? Primeiramente, obrigado, prazer é meu estar aqui. Cara, então, eu tive contato com esse mundo, digamos, um pouco tarde. Se eu tivesse tido um contato com o mercado financeiro um pouco mais cedo, eu e a Suzana, a gente teria aí uns 30% a 40% a mais do patrimônio que a gente tem hoje. Mas é bacana, é uma linguagem que eu aprendi a gostar bastante e obviamente, pelo trabalho que eu exerci, né, e que fui, graças a Deus, muito bem remunerado, me deu ainda bastante tempo, né, de começar a investir, de ter pessoas importantes e de confiança que pudessem me assessorar, digamos assim, para que eu pudesse ter resultados, né, positivos em relação a, como eu posso dizer, quando você bota o dinheiro para trabalhar para você. Então, quando você sente esse prazer de ver o dinheiro sendo seu patrão, cara, é muito, muito bacana. Se você tivesse que fazer uma analogia da sua experiência em campo com coisas no mercado, a analogia que eu ia fazer se tomasse risco era: o que é mais maluco, um dia em que a bolsa cai bastante ou compartilhar... 7-1 ou 7-1. Porra! Eu te ajudo. Eu ia falar alguma coisa do Ibrahimovic, eu ia tentar ser mais tranquilo. Mas, Não, pô... mas eu sou muito bem resolvido com isso, cara. Cara, então como eu jogava no sistema defensivo, digamos assim, então eu posso fazer uma analogia de uma renda fixa, né? O cara tá mais conservador, tá mais na defesa, né? E já um atacante, talvez ele, de repente, ia pro mercado de ações, digamos assim. Entendeu? Acho que é o ataque e a defesa. Se eu tivesse fazendo analogia do futebol com o mercado, é isso. Por isso que o time ele tem que estar bem equilibrado. Lógico. Você tem que ter um sistema defensivo muito bom para tomar riscos no ataque. Né? É exatamente isso. O cara protegia o gol e agora protege a carteira. É assim. Então, vamos, digamos assim, fazendo uma analogia com a carteira, 70%, 80% de renda fixa, 20% em renda variável, ações. Ou 25%, 30% talvez. Nando Insta, é o seguinte, pra quem lembra aí do nosso último conteúdo em feira na Expert, sabe do nosso problema com os carrinhos de pipoca. Roda aí um flashback pra turma lembrar quantos carrinhos tinham lá na Expert. Porque todo mundo tem a máquina de pipoca como brinde. Então, ó, Nando, vai pegando aqui atrás, ó, aqui, ó. Tem um aqui já, ó. Ó lá. Olha o carrinho de pipoca, Nando. Sempre tem um. E esse pipoqueiro tá estiloso, hein? Agora sim, Henrique Stetter. No stand da Quinitro Capital, a gente deu uma voltinha aqui para perguntar para a galera em relação à expectativa de juros para o Brasil. Escutamos visões muito otimistas em relação a até onde os juros vai, né? A galera achando que o mercado está precificando errado. Tá 9,5 lá de terminal para a Selic, acho que vai mais para baixo. Qual que é a tua visão? É a mesma. A gente tem 8,5 para a Selic terminal esse ano. A gente tem até um viés de uma inflação surpreendendo mais para baixo. A gente tem 4 de projeção de preciar esse ano, mas o viés vai ser mais abaixo do 4 e não acima. E isso facilita, né, o trabalho do Banco Central para chegar a uma Selic terminal de 8,5, a gente acha que tá bem alinhado. Óbvio que, assim, vamos lá, a gente está no Brasil, né, a gente não é o centro do mundo, então depende, por exemplo, do Banco Central americano cortar os juros também, depende da inflação lá se comportar bem também, mas a gente está otimista. Em termos de oportunidade de investimento, eu diria que a curva tem 9,5, tem um pouco para extrair ali, não é uma oportunidade gigante também, é de 9,5 para 8,5, mas acho que vai dar para extrair alguma coisa da curva de juros do Brasil, sim. Então a gente está aplicado na curva de juros local. E no resto do mundo, como é que tá a cabeça? Tem mais posições? Vamos lá, o que a gente gosta? O cenário global para a gente é um crescimento global ainda interessante, digamos assim. Isso, por um lado, é bom, mas, por exemplo, limita o corte de juros dos bancos centrais. Na verdade é que sim, a gente não está trabalhando com nenhum banco central levando os juros para um nível abaixo do neutro, né? É neutro ou um pouquinho acima. Mas as outras classes de ativos vão se beneficiar desse cenário melhor. A gente tem uma visão mais construtiva para equities, a gente tem uma visão construtiva para o real contra o euro, por exemplo, que é uma das posições que a gente já tem hoje no fundo. O maior entrave hoje, eu diria que para ter mais posições no fundo, é que tem muita coisa precificada já, então esse cenário macro positivo já parece estar bem precificado. E a gente quer comprar sempre coisa que tem desconto, né? Então a gente está procurando as pechinchas ali para poder aumentar o risco do fundo.
Hoje em dia a gente está usando mais ou menos 35% do nosso limite de risco do fundo, então tem muito espaço para alocar quando a oportunidade, quando os preços, digamos assim, ajudarem mais. A parte mais legal do mercado financeiro tá nesse canal. Esquece. Olha o amigo do Felipe Martini ali no estande. 1h50, a turma já tá dando aquela esticadinha na coluna. Todo mundo é filho de Deus, não tem essa não. Henrique Stetter, uma das dúvidas que a gente tem, né, e a gente conversa lá com a turma do mercado, é sobre o ambiente de IPOs, né? Quando é que esse negócio vai voltar e tudo mais, né? Porém, uma coisa super interessante do mercado que a gente infelizmente tem menor contato, mas estamos tendo aqui a oportunidade de ter contato, é o ambiente de crowdfunding de startups. Seria quase aquela coisa um pouco antes da bolsa, né? As empresas ali de menor capitalização. A gente tá com o Igor aqui, cara, muito obrigado da Exceed, que é a plataforma aí de crowdfunding, e a gente queria perguntar, cara, a IPO tá meio parado. E o crowdfunding, como é que tá indo? Não, e foi super bacana você fazer essa analogia, porque justamente tem alguns lugares no mundo que chama de mini IPO. O mercado está amadurecendo muito. A gente, naturalmente, nos últimos anos, vem com evolução que passa naturalmente por uma regulamentação própria. Então, o mercado está crescendo e a gente com um posicionamento muito claro de ser, de fato, uma alternativa de funding para empresas de pequeno porte e, naturalmente, acesso a essa classe de ativo para investidores, majoritariamente pessoa física, que não teriam acesso se não fosse por meio de um canal direto. Então, hoje, a gente consegue dar acesso para o investidor a partir, às vezes, de R$ 2.500 a investimento de venture capital de uma empresa que foi selecionada pela nossa plataforma. Então, e a gente acaba, enfim, quebrando bastante paradigma por causa disso. Ô Igor, me traz um pouquinho a respeito desse tema, a sensação, a temperatura de como que atualmente vocês atuam dentro de setores, né? Tem algum tipo de setor específico que vocês às vezes se sentem mais confortáveis e tem mais ofertas por conta disso? Ou como que vocês fazem esse tipo de análise também lá dentro para evitar com que empresas pequenas, né, às vezes tenham dificuldade a pagar, e eu acho que é um risco que as pessoas devam se perguntar bastante nesse assunto, né? Não, excelente pergunta. Bom, do ponto de vista técnico, a Exceed é uma plataforma agnóstica, justamente pela nossa missão de, do outro lado, para os investidores, oferecer oportunidades de diversificação. Então a gente está falando sobre olhar setores distintos, empresas com modelos de negócio distintos e maturidades distintas. Isso dito, naturalmente, a gente tem um olhar muito semelhante do venture capital tradicional, de procurar mercados grandes, modelos disruptivos, mas este tem um aspecto importante a ser compartilhado. Enquanto plataforma, nós não somos um marketplace aberto, ou seja, não é qualquer empresa que se cadastra e simplesmente coloca a sua oferta lá. A gente está falando naturalmente de um processo de seleção que menos de 1% das empresas que tentam captar investimentos são aceitas e dentro de um ambiente regulado. E a gente aprendeu muito que ao longo dos últimos anos, essa seleção em um ambiente regulado pela CVM acaba trazendo conforto para quem está investindo. Isso tudo dito, a gente acompanha feedback dos investidores. Então, assim, se eu tivesse que naturalmente dizer setores que a gente olha com um pouquinho mais de atenção, não tem como fugir de fintech, saúde, agro e energia. São os 4 setores mais demandados hoje pelos nossos investidores. Sempre uma vez a cada algum tempo, sei lá, uma vez a cada mês mais ou menos, o Mineirinho montava a barraquinha dele lá na XP. E você praticamente almoça quando você para aqui pra falar com ele, porque o que ele serve de queijo é brincadeira. Eu vou chamar ele aqui, é uma lenda viva do mercado. Eu sou o Robledo, né? A galera me conhece como mineiro do queijo, né? Que é o boleto mesmo, né? Boleto queijinho, não coi, né, padrinho? Olha lá. Explosão de sabor, né? Qual que é esse daí, Mineirinho? Vai descrevendo esse aqui é o pra quê? gente isso Esse é aí. tipo de Portugal, Serra da Estrela, maravilhoso. Peraí. Serra da Estrela. Geleia de pimenta porque é special. Top de linha, padrinho. Essa também, campeão. É um dos melhores. Cara, o cara tem tudo. É sério, compra com ele, é sério. Quando você vai pra mim, você volta uma maxilar doer, né? Tudo mastigado. Olha o aviãozinho, nada. Esse aqui é o parmesão, special. Deixa eu ver. 90 dias de maturação. Essa é a linguicinha defumada no carvão vegetal, sabor de churrasco. Carne nobre. A vantagem é que ela é de porco caipira, né? Sem hormônio, sem substância cancerígena. Top de linha, pá. Naquele speak. Ô, louco. Ah, esquece. Nossa. Mas como que a turma te encontra? Conta aí pra galera. Mas encontra aqui no Instagram, né? Sabores de Minas FGA. Valeu, Mineirinho. Esse aqui é fera. Henrique Stetter. Fala comigo.
questões estruturais são interessantes também, né? Você sabe uma coisa, né? O Rio de Janeiro é conhecido no Brasil por ser um dos polos do mercado financeiro, né? Aqui a gente tem muitas gestoras, várias corretoras nasceram. A própria XP já se hospedou aqui no Rio de Janeiro durante um período, né? Então a gente está com o Chicão aqui, que é secretário de Desenvolvimento Urbano e Econômico. O que vocês estão olhando, né, em termos dessa ligação entre o mercado financeiro e o Rio de Janeiro? Bom, primeiro prazer estar aqui com vocês. Cara, o mercado financeiro nasceu no Rio de Janeiro. Na real é essa. Ele migrou ao longo do tempo, o Rio perdeu isso ao longo do tempo. E agora a gente está trabalhando muito para trazer com novas tendências. Então, quando a gente está falando aqui de inovação, está falando de tecnologia, a gente acha que o Rio tem tudo para sair na frente nisso. A gente tem boas universidades, a gente tem uma galera aqui criativa, uma galera que trabalha, vive inovação. O mercado cripto está no Rio de Janeiro. Os principais atores do mercado cripto estão aqui. A gente tem um ecossistema do mercado cripto bem interessante. Dos sérios e dos não sérios, tem o cara da pirâmide lá, mas tem o cara aqui que, tá ganhando dinheiro na Nasdaq, são as pessoas que estão aqui realmente produzindo. E estamos olhando também muito para essa parte dos novos mercados relacionados, principalmente ao clima. O Rio tem uma vocação para isso e a B3 acabou de fazer e anunciar um investimento bem grande para ter a sua sede relacionada a esse tema no Rio de Janeiro com a ACX, que é um ator global, na verdade é um fundo estrangeiro de Singapura. A ACX é a subsidiária deles aqui, escolheu o Rio para se instalar, está relacionado ao mercado de crédito de carbono voluntário e está recebendo um investimento milionário agora da B3 para ampliar esse escopo para serem ativos ambientais negociados naquilo que provavelmente no futuro breve será o mercado regulado relacionado a esse tema, e aí vai ter o coração do Rio de Janeiro. Tem muitas gestoras no Rio, family offices estão aqui, empresas de tecnologia. Então, assim, o Rio ainda respira esse mercado, com certeza. Claro, ao longo do tempo, sedes de bancos, grandes fundos também migraram realmente muito forte para São Paulo, mas a gente está tentando aqui se adiantar a novas tendências para que a próxima curva vocês venham mais para cá do que a gente vá para lá, entendeu? A gente está falando de um plano que já está bem definido, né? Está pré-determinado, mas o que você enxerga para o futuro nessa frente aqui no Rio? Onde tem oportunidade ainda para desenvolvimento? Cara, na verdade a oportunidade é agora. A hora de comprar o Rio na baixa é agora, entendeu, cara? Porque a gente está aqui montando toda essa estrutura de futuro. Cara, no Porto Maravilha a gente incentivou a parte tecnológica, por exemplo. Porto Maravilha vai ser um projeto transformador para a cidade nos próximos 15, 20 anos. Além da gente ter esses incentivos, que aliás a reforma tributária vai favorecer para as empresas de tecnologia esse ambiente dos centros históricos. A reforma tributária meio que garantiu que ali pudesse pagar menos imposto, então a gente provavelmente vai manter isso, vai ser um diferencial brutal muito em breve. Mas a gente está criando esses hubs e está se adiantando nisso para a pessoa ficar perto de quem produz conhecimento. O IMPA, no caso do Rio, que é o Instituto de Matemática Pura e Aplicada, que vai ter isso, matemática e tecnologia na veia agora, com bolsa, a galera morando no Porto. Isso vai começar agora no dia 2 de abril, junto com esse novo hub de tecnologia, onde as empresas também vão poder se relacionar ali. A gente está incentivando muito, ali no lugar mais chique do Rio, mais novela Manuel Carlos, ali do Leblon, Zona Sul. A gente está incentivando também alguns clubs, na verdade, de Venture Capitalists. A gente trouxe o Web Summit para o Rio. E com a vinda do Web Summit, vários fundos também de investimento, principalmente Venture Capital, se interessaram cada vez mais para estar na cidade do Rio. A gente está incentivando, principalmente ali no Leblon, que esses clubes de investidores se instalem e tenham suas sedes aqui também para melhorar esse relacionamento. O Sam Altman, cara, da OpenAI, quando escolheu vir para o Brasil, veio para o Rio, esteve com a gente falando dessa possibilidade realmente da inteligência artificial estar mais presente. Então, a OpenAI, por exemplo, olhando para o Rio como esse ecossistema aquecido. Então, assim, está começando. Cara. Quem comprar na baixa, lá na frente, provavelmente vai se dar melhor. Fica a dica aí para quem está ouvindo. Muito bem, esse foi o Chicão aqui, direto da Smart Summit. Valeu, Chicão. Stand da firma, né, do Insta. Olha o que tem na mesa aqui, ó. Mostra pra rapaziada. Nossas informações, números, se você quiser contratar. Tá aí, ó, sob medida. Formatos para você. Ah, eu queria o Stetter vestido de palhaço, falando de mercado. Ele vai. Vou. Ah, Pagando queria bem? o Colasso de passista. Eu vou também. Não Tamo tem indo. tempo ruim aqui. Vai ter que Contrate pingar. o Stock Pickers. Fez o Pix, a gente faz o que você quiser. Tá é tudo nosso. Seguimos aqui na cobertura do Smart Summit. E Henrique Stetter, fazia tempo que a gente não falava de cripto, hein, meu amigo? Eu não lembro a última vez que a gente debateu sobre nada que tenha a ver com esse assunto. Pois é. Eu acho que esse seu gancho ele é ótimo. Porque quando a galera pensa em cripto, pensa muito no token, né? Aham. No preço lá, etc, aquela coisa. Mas tem o lado da blockchain, né? Você utilizar a estrutura. Então, para isso, a gente tá com o Estevan Rizzo aqui. Muito obrigado por estar aqui com a gente.
Cara, eu queria que você explicasse um pouco mais as aplicações da Solana desse ponto de vista. O interessante é começar falando que quando a gente fala em blockchain, ela é uma mistura, ela é uma evolução da internet e do mercado financeiro. Então a gente cria uma possibilidade de você fazer registros dentro de um sistema digital e a possibilidade de você programar dinheiro. Então isso é uma coisa muito interessante. Eu vou dar um exemplo muito simples para quem não é do mercado de blockchain. Então você vai vender um carro, por exemplo, e aí você tem aquele momento chato que eu transfiro o documento para você primeiro, você transfere o documento para mim. Numa blockchain, o que você pode fazer é, a gente tem um contrato inteligente rodando na blockchain, eu subo o dinheiro para um sistema, você sobe o documento do carro, ele valida e faz essa transposição sem a gente ter aquele momento chato de troca. Então, você tem todo um ecossistema que pode ser criado dentro do mercado financeiro que não existe hoje. Acho que a melhor ponte seria a gente pensar o que o Airbnb e o Uber fizeram para o mundo na internet. E isso transpõe para blockchain, você tem a possibilidade de botar o sistema financeiro envolvido. Então, as possibilidades são infinitas. Um exemplo muito legal que a gente tem hoje, já operando nos Estados Unidos, é a Helium Network. Então, o 5G é uma coisa que é muito diferente do 4G. Você precisa ter uma antena por quadra. Então é quase impossível, está sendo quase impossível para as telefônicas construírem esse sistema. Então o que as pessoas estão fazendo? Você compra um roteador, coloca na sua casa, conecta na blockchain da Solana e você pode fornecer 5G para as pessoas. Então quem tem aquele plano, quando passar pelo seu roteador e usar a internet, você é remunerado por usar aquilo, e eu vou ter uma 5G muito mais barata. Então isso é Decentralized Infrastructure, né? Infraestrutura descentralizada. Então a possibilidade de trabalhar, de criar novas empresas nesse novo sistema financeiro é gigantesca. Estamos aqui no stand da XP Asset. Ano passado a galera estava um pouco mais pessimista, o cenário parecia estar um pouco mais turvo. Esse ano a gente conversou com a turma, a galera está um pouquinho mais animada. Tá assim lá na cozinha da XP Asset também? No começo de janeiro a gente já viu um discurso do Waller, né? Então ali por parte do Fed, que acabou dando uma arrefecida e uma acalmada nos ânimos do mercado. Depois a gente viu ali o S&P lá fora também acumulando algumas perdas. Depois costurando aí com essa alta por conta de AI. A gente acabou sofrendo um pouquinho também com essa parte de bolsa lá fora, nesse momento que acumulou essa perda. Mas agora a gente já está também recuperando através da parcela de juros reais, está andando bem. Nossa parte cambial também, a gente acredita muito nessa tese de médio e longo prazo, de que vai ter uma parte dos recursos vindo para mercados emergentes em função da queda de juros lá fora. Então a gente está precificando uma terminal nos Estados Unidos, final de 24, em torno de 4%. E uma Selic aqui no Brasil também, a gente vindo para essa parte, né, de cortes da taxa de juros, precificando uma Selic em torno de 9% no final desse ano e 8,5% no final de 25%. Então a gente está com uma expectativa melhor, a economia ela tá mais forte, né? O mercado a gente tende a ter esse corte da taxa de juros que incentiva uma migração para a classe de ativo de risco, o que tende a ser bom para todas as estratégias aqui como um todo, né? Então olhando também para a parcela de bolsa, de renda variável, ali a nossa estratégia que já tem mais de 3,5 bi, e também olhando para ativos high grade, né? Que a gente veio de um ano que a indústria sofreu bastante ali na parte de crédito. A gente também já vê uma melhoria do lucro operacional das companhias e que tende a ter mais emissões aí ao longo desse ano, em termos de mercado primário. Então a gente está bem convicto, não só nessa classe de multimercado, mas também mais animado com essa parte de risk-on, com a migração aí ao longo do ano para a classe de ativo de risco. Queria ouvir um pouquinho como está a cabeça do pessoal de ações, né, as expectativas aí para o que a nossa audiência, de longe, é o tema que eles mais querem ouvir. Então, como está lá? A cabeça deles para esse ano, né, já está um pouco mais construtiva ali no cenário, muito em função dessa parte, né, da queda da taxa de juros. E aí a gente começa a ver tanto esse destino também, que acaba impactando mais o macro, né, desse fluxo emergente dos mercados para o Brasil, que acaba dando uma ajudada na Bolsa. Mas a gente também está esperando uma melhora do lucro operacional das companhias em função desse arrefecimento e da queda da taxa Selic, que acaba ajudando ali na solidez das empresas. Então a gente está mais construtivo também para a equity. Claro que a gente está olhando com cautela para esses ativos no one-on-one, ainda tem que ser um cenário um pouco mais cauteloso, né? Está melhorando, mas isso precisa se refletir ali nos números, mas já é um cenário em que a gente está um pouco mais construtivo. A gente acaba carregando ali de 15 a 20 posições dentro do nosso fundo, então não tem tantas ações assim, né, que a gente olha que de fato façam sentido. Exato. A grande vantagem, Rick Stetter, de você ir para uma feira é que sem querer vai acumulando gente foda, assim. De repente,
estoura um cano, forma uma coisa legal. E estamos aqui agora com a Clara Sodré, se acompanha no detalhe a indústria de fundos de investimento. Então você sabe falar muito bem sobre esse assunto, não vou te pegar de sopetão. A gente viu que ano passado foi um ano meio triste, né? Bastante resgate para multimercado, fundos de ações também, né? Vocês que estão acompanhando lá na ponta, conversam com várias partes, inclusive com a indústria. Como é que está a perspectiva para fundos esse ano? Você acha que ainda vai continuar sangria em multimercado, vai continuar sangria em ações ou não? A gente talvez veja uma reversão. Quando você olha para 2023, foi um ano triste de fluxo, mas de performance. Pelo menos para os fundos de ações foi um ano muito positivo. Então, nessa linha, estamos otimistas para o fluxo nesse ano, mas acreditando que ainda assim o investidor que pelo menos investe em multimercados ainda vai estar um pouco machucado. Então, o único desejo que temos é que ele não espere a cota vir para depois entrar, porque a perspectiva, depois de um ano, de um dos piores anos de performance para os multimercados, é positiva. Quando a gente pega um estudo que mostra quanto que foi, desde a última pior variação do multimercado e os 12 meses para frente, tende a gerar um alfa relevante, uma geração de retorno acima do CDI muito importante. Então, quando a gente olha para essa perspectiva, performance volta. Fluxo vai depender do investidor que está ligado nesses movimentos e que não espera o melhor timing para entrar. Então, para fundos multimercados, a tendência no histórico, quando você pega ciclos de corte de juros, um fluxo muito negativo, a tendência é que primeiro venha multimercados, depois fundos de ações. Nesse ciclo, alguns estudos nossos mostram que pode ser diferente. Pode ser que venha primeiro para os fundos de ações esse fluxo e depois os fundos multimercados começam a captar. Mas ainda assim, 2023 provou que o melhor é estar investido. Então, a tendência, estamos otimistas para esse ano. Vamos aproveitar e mostrar o robô dando uma palestrinha rápida? Coisa de um minuto. Agora? Era Bora. 2 horas, né? Vambora, Nando. Que time que ele torce? O robô. Henrique Stetter. Oba. Quem que a gente vai entrevistar agora? O famoso Dr. Matrix, que deu uma palestra, por sinal, melhor do que a nossa. Olha só, a tecnologia estava sendo muito rápido e um dos temas que a gente fazia tempo que não abordava, mas aqui a gente teve a possibilidade de abordar, é a questão das criptos também, né? Eu tô sentindo que tá mais quente esse tema Tá por bem aqui. mais- As pessoas estão falando então. uma frequência alta. Eu queria muito que você mostrasse como a tecnologia avançou e trocasse um lero aqui com o robozinho. É mesmo? Você quer que eu bata um papo com o robozinho? Vamos ver se rola? Ah, vamos lá. Então vai lá. Olá, Dr. Matrix. Adorei você. É incrível poder te ver aproveitando o evento. Qual que é um excelente momento para entrar em cripto? Investir em cripto hoje é como ter investido na internet em 1998. Na época, as 5 maiores empresas da internet valiam 175 bilhões de dólares. Hoje, valem 3 trilhões de dólares. Nossa, você sabe mesmo escolher um tópico e como eu gostei de você. Que tal escolher mais um? Antes da gente começar o papo, a gente sempre faz uma pergunta no Stock Pickers que é quem é você no mercado em 30 segundos. Então eu vou fazer pra você. Quem é você no mercado em 30 segundos? Sou chefe do Dr. Matrix. A Matrix é uma gestora 100% dedicada para cripto, que está sendo construída por um time de matemáticos, engenheiros e cientistas de dados e que tem como uma filosofia de investimento que a gente chama de Human Machines, é o homem com a máquina. Explica um pouquinho mais essa estrutura de gestão, né? Porque a gente já conversou várias vezes com algumas gestoras de cripto focadas nesse mundo, né? E aí tem vários estilos, vários processos de investimento diferentes. A gente gosta muito de entender como é que funciona a cabeça de vocês da perspectiva de investidor. Então, como que é esse processo de investimento? Tá. Primeira coisa, vou te falar assim, a gente não é um fundo quant, antes você me pergunta. A gente é uma empresa data driving, então a gente toma decisão em cima de dados. Então hoje a gente tem mais de 100 indicadores, top-down e bottom-up, que municiam os gestores para tomada de decisão. Se você for num comitê nosso, é extremamente chato. Agora, se você for numa reunião de modelagem, onde é que a gente vai dar mais peso, que aí usa bastante modelo matemático, machine learning, aí é bem quente as discussões. Então, assim, hoje a gente tem, tudo tem score, né, que vai de strong buy a strong sell, porque como o nosso fundo é long bias, primeiro eu tenho que ver quanto que eu vou botar do caixa para trabalhar. Depois, quais setores e quais são aquelas top pickers dos setores. Tanto que hoje a gente tem 33 ativos dentro do fundo.
Agora, toda decisão é tomada em cima de dados. Perfeito, muito obrigado, Bernardo, por participar aqui com a gente. Um prazer ter você. Com certeza vamos falar mais. Foi a melhor visita do stand até agora. É isso, segue a feira. Estamos aqui invadindo o stand da Lux para falar de um tema que o Stetter manja demais. É o tema que ele mais manja é esse, mercado livre de energia, né, Stetter? Não, esse aqui é meu forte, sem sombra de dúvida. Nós somos uma das principais tradings de energia e gestoras do Mercado Livre. Então a gente opera energia, né, uma commodity, um produto que tem negociação de preço futuro, e a gente auxilia os consumidores de energia, industriais, comerciais, CNPJs, a migrarem para o mercado e economizar com energia. Até legal explicar um pouquinho sobre o que é o Mercado Livre para quem não acompanha no detalhe esse universo, né? Que eu imagino que, assim como eu, boa parte da nossa audiência não esteja tão por dentro do assunto. Legal. Cara, o mercado livre de energia no mundo, né, Europa, Estados Unidos, Austrália, ele já está no consumidor residencial. O cara na casa dele consegue escolher o fornecedor, comprar e vender energia para a casa dele. No Brasil, a gente está, né, obviamente, alguns anos atrás, e estamos agora, né, chegando nos consumidores, né, nos CNPJs menores. Ele era um mercado restrito a grandes indústrias, 90% da indústria nacional já está no Mercado Livre. Né, um ambiente onde você negocia preço, condição de fornecimento, prazo, condição de pagamento e, obviamente, por ter competição e concorrência, você tem preços mais baixos. Então, quem pode, migra porque é muito mais barato. E aí agora, a partir de 2024, você aumentou, né, os potenciais participantes de 40 mil, que era quem podia migrar no ano passado, para 202 mil. Então está tendo um boom no mercado de energia. A gente está trazendo escola, igreja, hospital, fábrica, prédio comercial, galpão logístico, todo mundo está vindo agora que abriu essa possibilidade. E só uma dúvida, como que a Lux se encaixa nesse modelo de negócio, né? Como vocês ganham dinheiro nessa operação? A gente presta uma consultoria e vende energia para esse cliente. Então a gente recebe a fatura de energia do cliente, faz um estudo de viabilidade, apresenta esse estudo e fala, ó, você contratando energia, você vai economizar 30%, 40%. E o cliente topando, ele assina o contrato, a gente passa a fornecer a energia para ele e cobrar um FII mensal pelo trabalho de consultoria e manutenção dele no Mercado Livre. A gente fica com um pedacinho da economia, no final é isso. Esse mercado abriu muitas oportunidades, inclusive na parte de trading, né? Eles operam, né, energia. Eu acho isso muito interessante. Como é que funciona esse lado de operação? Cara, eu vou tentar fazer uma analogia com o petróleo, né? A energia é uma commodity, assim como o petróleo. O petróleo, você tem a liquidação física dele mensal. A energia é igualzinha. Você não comprou nem vendeu a energia que você gerou como gerador, você vai liquidar no curto prazo na CCE, que é o cartório do mercado, ao preço de spot. Essa é a liquidação, tá? Como petróleo. E aí você tem a negociação do petróleo futuro. Pô, a Arábia Saudita parou de produzir. Aqui parou de chover. Então você tem as variáveis que impactam a perspectiva de preço futuro. E aí a gente trade em cima disso, né? Os bancos têm mesa de trade de energia. Então a climatologia, a meteorologia é um dos fatores. A gente tem meteorologista interno na Lux, a gente contrata consultorias além dos meteorologistas que a gente tem. Que, querendo ou não, o Brasil é um país que a geração 60% é hidráulica, hídrica, mas você tem que levar em conta carga, né, onda de calor, previsão de manutenção de usina, são várias variáveis que fazem com que esse preço futuro varie e é bastante volátil. Você acha que eu vou embora sem tomar chopp? Não, nem a pau. Você vai embora sem tomar chopp? Será que já liberou? Eu já aqui no Rio já libera. É assim, ó, vou explicar pra vocês. Na Expert, libera a partir das 5. Aqui, o evento começa às 9. 10 da manhã libera, que eles são responsáveis. A primeira hora não pode. Eu vi às 11, mas acho que às 10 já estava liberado. Já tá liberado. Quer comer teu pão na chapa com chopp, você faz aqui. Tá tranquilo. É fermento de qualquer forma. Rio de Janeiro, né, moleque. Outras paradas. Derivados. Chegamos aqui ao final dessa feira, Henrique Stetter. Que prazer. Grava aqui isso aqui, porque isso aqui é uma obra de arte, tá? Qual foi o melhor trade que você fez nessa feira? Tomar esse chopp. Perfeito. Algumas vezes. Então é isso. Sem sombra de dúvida. Muito obrigado. Bateu, virou? Bateu, virou? Não deu, não. Isso aqui é ilegal. Tô fazendo um bem pra sociedade. Tô tirando de você, tá? Tô evitando, tô te ajudando com a sua saúde. É isso, né, Duísta? Um beijo.